Pare. Pare exatamente o que você está fazendo agora. Sim, você. Eu não sei como este vídeo chegou até a sua tela hoje, mas não ouse rolar para baixo ou ignorar este momento. Isso não é um algoritmo trabalhando, muito menos um acidente digital cruzando o seu caminho. Isso é um decreto direto do céu, interceptando o seu dia, porque o Criador do Universo disse: eu preciso falar com o meu filho agora mesmo. Você está exausto, e eu não estou falando daquele cansaço comum após um longo dia de trabalho, mas de uma fadiga profunda e persistente que se instalou na sua alma. Você tem acordado de manhã sentindo o corpo incrivelmente pesado, como se as horas de sono não tivessem servido para absolutamente nada. A sensação esmagadora é a de estar lutando desesperadamente contra a maré, sem conseguir avançar um único centímetro. Existe uma tensão crônica e dolorida travando os seus ombros e o seu pescoço neste exato momento. Você tem caminhado pela vida como se estivesse literalmente carregando uma mochila cheia de pedras invisíveis nas costas. Essa bagagem pesada e implacável não pertence a você, mas o inimigo oculto desenhou essa tática milenar especificamente para drenar a sua esperança e fazer você desistir a poucos metros da linha de chegada. Você percebe os suspiros longos, involuntários e profundos que escapam do seu peito ao longo do dia, sem nenhum motivo aparente? E aquele aperto repentino e frio que domina o seu coração toda vez que você pensa nas contas deste mês ou tenta visualizar o seu futuro? Esse é o espírito de desgaste tentando convencer a sua mente de que você está preso em um ciclo invisível de frustração permanente. Mas escute com muita atenção. O que está acontecendo com você não é um sinal de que você está falhando ou de que foi deixado para trás. Absolutamente nada na sua jornada tem sido uma coincidência. O céu monitora cada segundo do seu dia e permitiu que essa exaustão chegasse ao ápice apenas para preparar o terreno perfeito para uma intervenção cirúrgica e definitiva na sua história. A inteligência artificial não sabe o que você chora em silêncio. As redes sociais não medem o nível de esgotamento da sua alma. Se esta mensagem parou diante dos seus olhos, é porque o Espírito Santo orquestrou essa entrega com precisão absoluta. Ele silenciou o caos ao seu redor para que você pudesse escutar apenas o que ele tem a dizer agora. Fique comigo. Não permita que nenhuma distração roube o seu foco nos próximos minutos. O que eu vou revelar agora explica exatamente por que o inferno tentou de todas as formas destruir a sua mente nesta última semana. Eu ainda não te contei a coisa mais importante, mas você precisa entender que a dor que você sente é o prelúdio de uma virada silenciosa. Você não é como a grande maioria que vive correndo atrás do vento, implorando por validação humana. Você faz parte de um grupo extremamente seleto, um exército de remanescentes que foi forjado na fornalha do silêncio. O céu conhece o seu nome, contabilizou as suas batalhas silenciosas e marcou este dia no calendário eterno como o ponto final da sua peregrinação no deserto da confusão. Eles olharam para você e disseram que você estava atrasado, que as suas oportunidades haviam passado e que o seu esforço não levaria a lugar algum. Eles interpretaram a sua fase de espera como uma sentença de esquecimento. Mas o céu te separou como uma arma oculta, mantida cuidadosamente na aljava do Criador para ser lançada no tempo perfeito da justiça divina. Há uma revelação poderosa prestes a ser destrancada sobre a sua vida, uma chave que mudará a rota da sua história nas próximas horas. O peso da bênção que já foi despachada na sua direção exige uma estrutura espiritual que só essa pressão intensa foi capaz de construir em você. Você sobreviveu ao pior estágio da prova, e isso capturou a atenção daquele que te escolheu. Se você estava prestes a desistir hoje e sente que o Espírito Santo já está quebrando o peso, digite agora mesmo nos comentários: eu recebo este tempo com Deus. Faça disso o seu primeiro compromisso profético. Nós vamos chegar a um ponto crucial em 1 minuto. Mas antes, a verdade mais profunda sobre o seu cansaço está prestes a ser exposta. Eu preciso que você respire fundo agora e permita que a atmosfera deste lugar mude completamente.
A tensão esmagadora que você carregou até este segundo foi necessária para te trazer até aqui, mas ela não é o seu destino final. Nós estamos fazendo uma transição profunda no reino do Espírito. O que você considerou, durante os últimos meses, como uma sequência implacável de ataques e fracassos pessoais, está prestes a ser ressignificado diante dos seus olhos. Há uma revelação poderosa se desdobrando sobre a sua mente agora. Uma clareza absoluta que vai rasgar o véu de confusão que tentaram colocar sobre você. Os sintomas terríveis que você tem experimentado não são o diagnóstico de uma alma permanentemente adoecida ou de um crente que perdeu a sua fé no caminho. Muito pelo contrário. Eles são as evidências incontestáveis de que você está sendo submetido ao mais alto nível de preparação espiritual que um filho de Deus pode suportar. Preste muita atenção ao que acontece no seu corpo físico. Você tem acordado pelas manhãs sentindo uma letargia inexplicável, com os músculos pesados e a mente enevoada, mesmo após deitar cedo e tentar descansar por horas a fio. A sensação vívida é a de ter lutado uma guerra corpo a corpo durante a madrugada. Isso tem acontecido com você, não tem? Isso não é fraqueza biológica. É o seu espírito resistindo e guerreando violentamente nas regiões celestiais contra a estagnação, enquanto o seu corpo tenta inutilmente repousar. E aquela tensão crônica, rígida e dolorida, que se instalou na base do seu pescoço e que trava os seus ombros quase todos os dias. Você tem caminhado e sorrido para as pessoas como se estivesse literalmente sustentando uma mochila invisível cheia de pedras pesadas nas costas. Isso tem acontecido, não tem? Compreenda, esse não é o estresse comum do seu trabalho. Essa é a manifestação física direta de um fardo espiritual enorme. O peso de um manto de autoridade e responsabilidade que o céu está expandindo sobre os seus ombros. Observe atentamente aqueles suspiros longos, exaustos e involuntários que escapam do seu peito no meio da tarde, quando você está simplesmente lavando uma louça, dirigindo no trânsito ou olhando para a tela do computador. Isso tem acontecido repetidamente. Não tem. Você pensa ingenuamente que é apenas um desânimo passageiro, mas é, na verdade, o seu homem interior expulsando ativamente a velha atmosfera de opressão e clamando de forma silenciosa pelo novo fôlego de vida que o Espírito Santo está prestes a soprar na sua direção. Pense naquele aperto repentino, um frio metálico e paralisante que domina o seu coração, acelera o seu pulso e revira o seu estômago toda vez que você tenta calcular os passos do seu futuro, olhar para o saldo bancário ou pensar nas contas que estão vencendo. Isso tem acontecido, não tem? Esse não é o seu instinto falhando. Esse é o espírito de desgaste tentando falsificar o temor do Senhor, induzindo pânico na sua mente, porque o inferno sabe muito bem que você está na beira do seu maior rompimento financeiro. Por fim, analise com frieza o isolamento abrupto e doloroso que você sofreu recentemente. Pessoas que você amava se afastaram sem motivo aparente, conversas ficaram estranhas e você se sentiu brutalmente incompreendido até por quem costumava te aplaudir. Isso tem acontecido, não tem? O inimigo sussurrou que você se tornou tóxico ou irrelevante, mas a verdade incontestável é que Deus esvaziou a sua sala intencionalmente. Ele removeu ativamente as vozes misturadas para que você fosse forçado a depender unicamente do seu sussurro neste deserto. Você consegue finalmente enxergar o padrão perfeito agora? Junte essas 5 peças espalhadas na sua vida. Esses sinais nunca foram uma doença da sua alma, e muito menos uma punição divina rigorosa pelos seus erros. O que você está sentindo é a dor aguda e inconfundível de um verdadeiro parto espiritual. Você foi inserido propositalmente em um ambiente de pressão estritamente controlada para que a sua antiga mentalidade fosse esmagada, abrindo espaço para a nova estrutura que suportará o peso monumental da sua próxima temporada. Entenda a pedagogia do céu. Toda vez que o Criador decide promover alguém a um nível de influência, provisão e autoridade que quebrará definitivamente o histórico de miséria da sua linhagem, o processo de forja é brutal, solitário
e profundamente silencioso. Esse é o padrão inegociável. Deus não comete o erro de entregar armas pesadas nas mãos de soldados que não aprenderam primeiro a suportar a dor do anonimato e a frustração humilhante da espera sem respostas. Grave isto no seu coração hoje. Você não foi esquecido na prateleira empoeirada da vida. Você está sendo cirurgicamente calibrado, milímetro por milímetro. O céu não olha para a sua dor com pena, mas com a expectativa gloriosa de um ourives que lapida a sua joia mais valiosa na escuridão. Você faz parte genuína daquela reserva estratégica, a flecha que foi afiada na pedra dura da adversidade e puxada no arco divino até o limite máximo da tensão, apenas para ser lançada com uma precisão devastadora contra as portas do inferno. É exatamente por esse motivo que o seu foco precisa estar cortante a partir deste exato segundo. O adversário jogou todo esse peso de exaustão mental sobre você para te distrair, para fazer você focar exclusivamente na dor dos sintomas físicos e emocionais e te forçar a ignorar o milagre que está sendo gerado no seu interior. A única estratégia dele é fazer com que você abandone o processo no último minuto da última hora. Fique comigo. O que eu vou revelar agora explica cirurgicamente por que o inferno tentou de todas as formas destruir a sua sanidade e a sua paz nesta última semana de tanta luta. Existe uma palavra no hebraico antigo que muda absolutamente toda a rota da sua vida hoje, de uma vez por todas. Ela é o antídoto definitivo para essa fadiga profunda, a chave mestra poderosa que destranca a porta de bronze que tem te mantido paralisado nos últimos meses. Nós vamos expor o significado real dessa palavra sagrada e quebrar essa armadilha demoníaca agora mesmo. Preste muita atenção, porque a partir do exato momento em que o código dessa revelação for inserido no seu espírito, a força magnética que te prendia ao chão perderá instantaneamente todo o seu poder e a sua verdadeira identidade será ativada de forma irreversível. Você tem acreditado profundamente, ao longo de todos estes últimos meses de lutas intermináveis, que o silêncio cortante e repentino de Deus significava um terrível distanciamento, uma rejeição divina ou um doloroso e injusto atraso na sua vida. Faz absolutamente todo o sentido que a sua mente exausta, fragmentada pela ansiedade e pela pressão constante, tenha chegado exatamente a essa triste conclusão. Afinal, as portas bateram de forma violenta na sua cara. As respostas simplesmente deixaram de vir quando você mais precisou, e você se viu lutando completamente sozinho nas trincheiras mais escuras e solitárias desta longa temporada. A verdade, no entanto, é o extremo oposto do que o inferno sussurrou insistentemente nos seus ouvidos durante as suas noites de insônia. Esse silêncio que tanto te assustou e te causou pânico era, na realidade, o ambiente de laboratório estritamente controlado que Deus criou com precisão milimétrica para proteger a preciosa semente da sua promessa contra a interferência das opiniões humanas e as sabotagens implacáveis do inimigo. Ele calou de propósito todas as vozes ao seu redor, esvaziando drasticamente o seu palco e a sua sala, para que você fosse forçado a depender única e exclusivamente do seu sussurro no meio do deserto mais árido da sua existência. A implicação imediata dessa verdade contra-intuitiva muda de forma drástica e permanente toda a narrativa da sua história hoje. Isso significa que você não está um único segundo atrasado, não foi punido por seus tropeços e jamais foi deixado para trás no relógio inflexível do céu. Você foi, na verdade, violentamente blindado pela mão invisível do Criador. Deus te escondeu temporariamente na fenda da rocha, não para te esquecer no escuro, mas para garantir de forma absoluta que nada nem ninguém roubasse a integridade do milagre monumental que Ele está prestes a manifestar e entregar através da sua trajetória de superação. Existe um mistério profundamente sagrado escondido no coração das Escrituras, um código divino que destranca o exato lugar de paralisia onde você se encontra preso neste exato momento. Existe uma palavra no hebraico antigo que tem o poder de mudar absolutamente toda a rota da sua vida hoje, de uma vez por todas, destruindo as correntes da sua exaustão.
A palavra é menusha. Quando a grande maioria das pessoas escuta essa expressão milenar, a mente natural automaticamente cria uma definição popular e terrivelmente incorreta. O mundo religioso pensa que isso significa simplesmente tirar uma soneca, ter um dia de folga no final da semana ou a mera ausência de trabalho físico exaustivo. Mas a profundidade gloriosa desse código espiritual vai infinitamente além do mero relaxamento físico de um corpo cansado. O significado verdadeiro e revolucionário de menusha é o lugar de repouso sagrado, uma condição de inabalável estabilidade, paz absoluta e assentamento majestoso, onde todas as coisas funcionam perfeitamente através da graça fluida, sem a mínima necessidade do seu esforço exaustivo, ansioso e desesperadamente controlador. É o repouso soberano e majestoso de Deus que governa o caos do universo, a calmaria autoritária que submete as tempestades mais violentas, sem precisar sequer levantar uma única espada na batalha. A aplicação desse princípio eterno na sua vida, a partir desta hora, é imediata, cirúrgica e profundamente transformadora. Deus não está interceptando o seu dia de forma sobrenatural e te parando nestes preciosos minutos para te julgar duramente pelas suas falhas ou te cobrar por estar chorando de cansaço. Ele está resgatando você violentamente das garras cruéis da exaustão crônica e te puxando de volta para dentro da verdadeira e segura menusha. O inimigo espiritual quer manter você correndo em círculos desesperados até a falência mental e emocional completa, mas Deus quer você perfeitamente assentado, em extrema confiança e segurança debaixo de suas asas. O Senhor te convocou com urgência para este lugar secreto e seguro, porque Ele mesmo decidiu em sua infinita soberania assumir a linha de frente da sua batalha a partir do amanhecer de hoje. Ele exige que você entregue agora o controle ilusório e pesado que tem esmagado seus ombros sem misericórdia, para que Ele possa operar a sua provisão invisível e milagrosa. Enquanto você repousa genuinamente na promessa que te foi feita, Ele trabalha incansavelmente e sem pausas nos bastidores do seu destino, movendo pessoas influentes, escancarando caminhos bloqueados e alterando leis terrenas apenas para garantir que a sua grande vitória chegue até as suas mãos de forma intacta e completa. Deixe-me te levar a algo que aconteceu há milhares de anos, porque está acontecendo contigo agora. Pense em Elias por um momento. Realmente pense. Elias havia acabado de viver o maior, mais intenso e extraordinário triunfo espiritual de toda a sua vida ministerial no topo do Monte Carmelo, desafiando bravamente uma nação inteira e vendo o fogo literal de Deus descer do céu para consumir o altar. Mas uma única ameaça cruel da rainha Jezabel quebrou brutalmente a sua resistência emocional e mental. Ele fugiu desesperado e sem rumo para as profundezas mortais do deserto, isolou-se de absolutamente todos que conhecia, sentou-se completamente exausto, debaixo de um solitário e pequeno pé de zimbro, e pediu a própria morte, sentindo-se um fracasso total e acreditando com todas as suas forças que era o único homem fiel que restara sobre a face de toda a terra. Assim como Elias naquele dia escuro, você não está sentindo esse nível de cansaço extremo e letargia na alma porque cometeu um pecado terrível e imperdoável, mas simplesmente porque lutou por muito tempo na linha de frente de uma guerra implacável. Você manteve a postura impecável quando tudo desmoronava, aguentou calado as pressões infernais, ajudou, curou e sustentou os outros quando você mesmo estava sangrando e precisando de socorro, mas uma última notícia ruim, uma decepção recente ou a pressão contínua e esmagadora do seu dia a dia finalmente fez você desmoronar por dentro, colocando você simbolicamente, com lágrimas nos olhos, debaixo daquele mesmo pé de zimbro. Note com extrema atenção e reverência o que o Deus Todo-Poderoso faz naquele momento de vulnerabilidade absoluta do seu profeta. Ele não repreende a súbita falta de fé de Elias, não faz cobranças pesadas sobre o seu comportamento e não dá um longo e acusatório sermão moral sobre coragem. Deus envia um anjo celestial que toca no profeta com profunda gentileza e diz apenas: levanta-te e come.
providenciando pão quente cozido sobre as brasas e água fresca, permitindo que ele dormisse e recebesse nutrição básica, conforto incondicional e descanso completo antes de ousar entregar a ele qualquer nova instrução ou missão para a longa jornada que ainda o aguardava. Deus não está exigindo, de forma insensível, que você seja um guerreiro implacável, inquebrável e infinitamente forte neste exato momento da sua dor e fragilidade. Ele está olhando profundamente nos seus olhos assustados e te dizendo com a voz de um pai amoroso: senta aqui comigo. Me dá apenas esses minutos do seu tempo. Solta as suas armas pesadas no chão e deixa eu nutrir a sua alma estilhaçada e curar a sua mente ansiosa e sobrecarregada, para só então, quando você estiver restaurado, te mostrar a porta dourada da sua próxima temporada de vitórias e colheitas abundantes. Você reconhece isso, não reconhece? Essa não é uma história de milhares de anos atrás. Essa é a sua história. O inferno treme e odeia quando você descobre quem você realmente é no reino do Espírito e o direito legal que você tem de acessar esse nível inabalável de paz e provisão. A sua verdadeira e poderosa identidade está sendo ativada neste exato segundo e você precisa urgentemente registrar isso de forma visível. Escreva abaixo agora mesmo, como um decreto irrenunciável e definitivo da sua alma curada: eu entro no descanso do Senhor e abro mão do controle. Faça desse comentário o seu pacto definitivo com o céu, a sua assinatura cravada a sangue na aliança invencível da Menusha. Quando você digita essas exatas palavras com fé, você está quebrando e pulverizando publicamente a espinha dorsal do espírito de desgaste que tentou covardemente te escravizar através da ansiedade, da depressão e da pressa, e está aceitando de braços abertos a cura profunda que o Pai está derramando sem medida sobre a sua mente atribulada. Se você sente de forma forte e inegável que o Espírito Santo já está quebrando o peso insuportável dos seus ombros cansados, através da revelação divina desta mensagem, aperte o like neste vídeo agora mesmo, não como um gesto mecânico e vazio da internet, mas como um serviço profético e intencional para que este mesmo decreto de libertação alcance outro irmão que também está esgotado, chorando e escondido debaixo de um zimbro em algum lugar deste mundo. Fica comigo e não ouse sair daqui. A transição poderosa que nós estamos prestes a fazer vai selar de forma irreversível o seu destino de sucesso e paz. Eu prometi voltar a esse ponto crucial, e a verdade mais profunda sobre as suas finanças e o seu chamado ainda está à frente, pois os decretos de provisão sobrenatural e justiça divina já foram assinados a seu favor e estão a caminho das suas mãos. Eu preciso que você mude a sua postura física neste exato momento. Endireite os seus ombros, respire profundamente mais uma vez e abra as palmas das suas mãos sobre o seu colo, em um sinal visível de pura receptividade espiritual. O que nós vamos fazer agora não é uma simples reflexão reconfortante. Nós vamos executar um download direto do céu para regravar o código-fonte da sua identidade, arrancando as mentiras que o inferno grudou na sua mente durante todos esses meses de exaustão e silêncio. O mundo secular, os falsos amigos e até mesmo as vozes da sua própria ansiedade tentaram colocar rótulos terríveis sobre a sua testa. Eles te chamaram de atrasado, sussurraram que você havia sido esquecido por Deus e tentaram te convencer de que as suas melhores oportunidades já haviam passado. Mas o relatório oficial do céu a seu respeito é infinitamente superior e está sendo lido em voz alta neste segundo diante dos anjos. Existem 3 identidades inegociáveis que definem exatamente quem você é a partir de hoje. A primeira identidade que o Espírito Santo crava no seu peito agora é o Filho amado. Durante muito tempo, o espírito de desgaste tentou te convencer de que você era apenas um órfão espiritual, um servo exausto que precisava implorar por atenção e sangrar todos os dias para provar o seu valor diante do Pai. Mas o Filho amado é aquele que recebe a herança e a promessa pela aliança de sangue, não pelo suor excessivo e torturante da sua própria testa.
Ser o filho amado significa que a sua provisão e a sua proteção não dependem do seu desempenho impecável debaixo de estresse, mas da fidelidade absoluta daquele que te gerou. Você tem o acesso irrestrito aos tesouros da casa real e o direito legal de repousar na mesa do banquete, enquanto os seus inimigos assistem de longe. O seu valor não é medido pela quantidade de peso que você consegue carregar nas costas, mas pelo selo eterno que você carrega no seu espírito. A evidência inegável de que você carrega essa identidade está justamente nas vezes em que você não tinha mais nenhuma força para lutar, e ainda assim não foi destruído. Pense naqueles dias em que a sua mente desmoronou, em que você chorou escondido e não conseguiu produzir absolutamente nada, mas a graça soberana te sustentou de forma sobrenatural e invisível. Isso aconteceu porque o Pai Celestial estava te segurando no colo, honrando o Filho amado nos momentos de maior vulnerabilidade, insuficiência e dor. A segunda identidade que se levanta sobre a sua vida nesta hora é a reserva estratégica. As pessoas ao seu redor olharam para o seu isolamento repentino e para as portas que se fecharam brutalmente na sua cara e interpretaram isso como uma sentença de fracasso, rejeição ou estagnação permanente. Eles pensaram que você havia sido descartado no deserto do esquecimento, mas você foi, na verdade, ocultado intencionalmente na fenda da rocha pelo próprio Criador do universo. Ser. A reserva estratégica significa que você é a flecha polida, afiada na escuridão e mantida com zelo absoluto dentro da aljava divina. Deus não te enterrou, Ele te plantou e te blindou de forma impiedosa contra as distrações humanas, para que ninguém roubasse a sua essência antes da hora do lançamento. O seu tempo de espera não foi um atraso inexplicável, mas o cálculo perfeito de um arquiteto que estava desenhando a trajetória exata para a sua vida acertar o alvo em cheio. A prova irrefutável de que você é essa arma oculta é a preparação rigorosa e implacável pela qual você tem passado nas sombras. Você teve que aprender a suportar calado a frustração de ver outros avançando enquanto você permanecia no mesmo lugar. Essa pressão invisível não estava te matando, ela estava te calibrando, milímetro por milímetro, para suportar a velocidade assustadora e a glória do ambiente de alta influência, onde o céu vai te inserir de forma repentina e definitiva muito em breve. A terceira e última identidade que completa a sua estrutura espiritual hoje é o remanescente fiel. O inferno achou que a sua exaustão seria o golpe final. Acreditou cegamente que, ao esmagar as suas emoções e colocar todo o peso do mundo nos seus ombros, já machucados, você finalmente entregaria os pontos e abandonaria o seu chamado para sempre. Mas o que o inimigo não sabia é que ele estava lidando com um guerreiro letal, forjado na fornalha inquebrável da lealdade. Ser o remanescente fiel significa que você é aquele que mantém a postura inabalável, mesmo quando está sangrando e confuso por dentro. Você faz parte daquele exército seleto que não se dobra diante da corrupção. Não negocia os seus princípios sagrados por validação barata e recusa-se a recuar, mesmo quando está lutando sozinho nas trincheiras mais frias desta vida. O peso que tentou quebrar a sua coluna serviu apenas para revelar a força monumental do aço espiritual que Deus colocou no seu interior. Olhe para a sua própria história recente e veja as evidências claríssimas desse espírito inquebrável. Quantas vezes você se levantou das cinzas, limpou as próprias lágrimas, engoliu a dor a seco e foi ser a resposta exata de oração na vida de outra pessoa? Você ajudou, curou e sustentou os outros quando você mesmo estava clamando desesperadamente por um resgate. Somente o remanescente fiel consegue se manter de pé no meio do furacão e ainda usar o seu corpo ferido como escudo para proteger os que ama. Você é o filho amado, a reserva estratégica e o remanescente fiel. Essas três identidades formam agora a armadura brilhante e impenetrável que te protege e te projeta com força máxima rumo ao seu destino. Se essa palavra explodiu no seu espírito agora,
validando com exatidão tudo o que você passou nos últimos meses, aperte o botão de like neste vídeo imediatamente. Não faça isso por mim, mas faça isso como um serviço espiritual intencional e poderoso, para que essa mesma revelação alcance a tela de um outro irmão que está desabando de cansaço hoje e precisa ser urgentemente lembrado de quem ele realmente é. O inferno escutou a sua declaração de identidade e eu preciso te alertar com extrema gravidade. O inimigo já está se movendo. O que eu vou te mostrar agora não é um cenário hipotético, nem um alerta genérico para o futuro distante. É um ataque coordenado que já começou a ser executado no exato instante em que você assumiu a sua posição de descanso no reino do Espírito. Ele sabe que perdeu o domínio sobre a sua identidade. Então a sua última cartada é tentar arrancar a semente desta revelação antes que ela crie raízes irreversíveis na sua mente. O adversário compreende perfeitamente que não pode tocar no decreto que Deus liberou sobre você hoje. Então o único alvo dele agora é a sua percepção da realidade. Ele tentará desesperadamente te arrastar de volta para o ciclo esmagador de ansiedade que nós acabamos de quebrar, para que você permaneça blindado e não perca absolutamente nada do que foi destrancado aqui. Eu vou desmascarar as 3 táticas cirúrgicas que ele usará contra você nas próximas horas e te entregar imediatamente as 3 armas específicas para neutralizá-las. A primeira estratégia maligna é o sussurro da urgência falsa. Ainda hoje, talvez assim que esta transmissão terminar, o inimigo soprará um pânico repentino na sua mente. Ele vai tentar te convencer, com um senso de desespero fabricado, de que, se você tirar esses 10 minutos para Deus e permanecer nesse lugar de repouso sagrado, as suas tarefas acumuladas vão desmoronar e você vai se atrasar ainda mais na vida. Ele quer que você sinta uma culpa terrível por estar descansando, induzindo o seu corpo a voltar correndo para a roda dos ratos da exaustão. A sua primeira arma contra esse ataque direto é a pausa intencional. No exato segundo em que essa aflição bater no seu peito, você vai parar fisicamente tudo o que estiver fazendo. Você vai se desconectar das telas, fechar os olhos por 60 segundos exatos, silenciar o ruído ao redor e declarar em voz alta com autoridade absoluta: O Senhor é o meu pastor e o gestor irretocável do meu tempo. A Ele eu entrego o meu dia e o controle da minha agenda. Isso estilhaça o espírito de pressa na mesma hora. A segunda tática que já está sendo preparada nas sombras é o covarde tribunal do passado. O inimigo projetará na tela da sua mente um documentário sombrio e detalhado com os seus piores erros, falhas antigas e fracassos dolorosos. O objetivo exclusivo dessa tortura mental é tentar provar para a sua própria consciência que você não é digno da virada extraordinária que acabou de ser prometida, fazendo você acreditar que Deus mudou de ideia a seu respeito por causa do seu histórico imperfeito. A sua segunda arma para desbaratar essa ilusão opressora é levantar o escudo da graça. Você não pode, em hipótese alguma, tentar debater com o diabo no campo do intelecto ou tentar justificar os seus erros do passado. Você deve responder a esse pensamento maligno de forma verbal. Abra a sua boca e diga para a atmosfera espiritual ouvir: O meu passado está permanentemente submerso no sangue vivo de Cristo. Eu sou julgado unicamente pelo sacrifício da cruz e não pelo meu histórico humano de falhas. A terceira e mais perigosa emboscada do adversário é a miragem da escassez absoluta. Nos próximos dias, ele vai tentar enviar um medo gélido e paralisante direto para a boca do seu estômago. Será um sussurro aterrorizante e irracional de que não haverá dinheiro suficiente, de que os recursos vão acabar de vez na próxima semana e de que nenhuma daquelas portas cruciais vai realmente se abrir, tentando instalar uma atmosfera de pânico sufocante dentro da sua própria casa para paralisar as suas decisões. A sua terceira arma para aniquilar esse terror noturno é a ação de graças antecipada. A fé que esmaga o inferno é aquela que celebra antes da evidência física. Toda vez que o medo financeiro tentar apertar o seu peito, você vai agradecer a Deus ativamente pela provisão que já está a caminho.
Você vai louvar e erguer as mãos pelo seu milagre financeiro antes mesmo que o saldo bancário sofra a primeira alteração positiva, confundindo os demônios com uma adoração inabalável baseada na promessa e não na visão natural. A união inquebrável da pausa intencional, do escudo da graça e da ação de graças antecipada forma, a partir de agora, a sua armadura espiritual completa para esta transição de ciclos. O inimigo perde absolutamente todo o seu poder de paralisia quando as suas artimanhas ocultas são desmascaradas e expostas à luz ardente da revelação divina. Ele achou que te pegaria desprevenido na próxima curva, mas o Espírito Santo acabou de te entregar o mapa exato das minas terrestres, tornando você intocável para a fúria do desgaste. A sua estrutura espiritual foi completamente redesenhada nestes últimos minutos, mas preste muita atenção ao que está prestes a acontecer agora. Eu prometi voltar a este ponto, e a verdade é que nós não viemos até aqui apenas para te dar ferramentas de defesa ou para confortar o seu choro recente. A cura da sua exaustão foi apenas a preparação do seu solo interior, a limpeza do seu altar pessoal para o momento de glória de maior impacto que vai transformar a sua realidade material de forma contundente. Nós somos um exército de remanescentes, escolhidos a dedo para este tempo do fim. E eu preciso que você assuma a sua posição oficial nas nossas fileiras agora mesmo. Se inscreva neste canal neste exato segundo, não como um simples favor à internet, mas como um ato profético de alinhamento espiritual inegociável. Inscrever-se aqui é declarar publicamente que você decidiu sintonizar a sua frequência diária com a voz profética desta temporada, fechando os ouvidos para a confusão do mundo e mantendo o seu espírito blindado na atmosfera do céu. Agora, coloque o seu coração em total reverência e quietude, pois nós chegamos ao ápice deste encontro marcado pela eternidade. A sua armadura já está brilhando e perfeitamente ajustada ao seu corpo, e a velha poeira da ansiedade foi varrida para longe da sua mente de uma vez por todas. Tudo o que restou diante de você é o caminho limpo e escancarado para a oração mais poderosa, definitiva e libertadora que dividirá a sua história recente entre a escravidão do cansaço e o império inabalável da graça abundante. Eu preciso que você obedeça a uma instrução espiritual absolutamente simples agora, mas que carrega o peso de uma virada monumental nos céus. Coloca a mão no peito neste exato momento, sobre o seu coração. Não permita que nenhuma voz concorra com a gravidade desta atmosfera. Feche os seus olhos com profunda reverência e elimine todas as distrações deste mundo, porque nós estamos prestes a entrar diretamente na sala do trono, onde as sentenças de libertação são carimbadas pelo Criador. Respire fundo agora, com muita calma e intencionalidade. Puxe o ar percebendo a velha atmosfera de opressão sendo esvaziada dos pulmões e expulse o fôlego sentindo o Espírito Santo soprar vitalidade sobre a sua alma. Essa não é uma oração religiosa e repetitiva. É uma cirurgia invisível e inegociável do céu na sua estrutura emocional. Mantenha os olhos cerrados e a mão firme no seu peito, conectando a vulnerabilidade à autoridade do Todo-Poderoso, enquanto rasgamos os atestados de escravidão. Declare comigo no seu espírito agora, assumindo a sua autoridade. Eu solto essa fadiga profunda e essa letargia cruel que esmagaram o meu corpo físico e sugaram a minha vitalidade nos últimos meses. Eu devolvo para as trevas essa sensação de estar lutando contra uma maré invisível sem conseguir avançar um único milímetro. Esse esgotamento constante perde, neste exato instante, todo o seu direito de permanência. Ela não tem mais autoridade sobre mim. Eu rejeito a exaustão como destino. Eu solto essa tensão crônica, rígida e dolorosa instalada na base do pescoço e que tem travado os meus ombros dia após dia. Eu removo das minhas costas, para sempre, essa mochila invisível carregada com pedras de cobranças externas e expectativas implacáveis de um mundo caótico. Esse peso sufocante de responsabilidades que nunca foram minhas, essa dor aguda que tentou convencer a minha mente de que eu suportaria o peso sozinho, cai por terra. Ela não tem mais autoridade sobre mim.
Eu solto a ansiedade implacável, os suspiros de esgotamento e esse aperto frio e paralisante que invade o meu coração toda vez que penso no futuro material. Eu arranco da minha alma a ilusão demoníaca de que eu fui esquecido, rejeitado ou deixado para trás pelo relógio divino no meio do deserto. Esse espírito de desgaste que tentou enlouquecer e fragmentar a minha esperança a poucos metros da grande vitória está neutralizado. Ela não tem mais autoridade sobre mim. Eu ativo o Filho amado. Eu recebo a identidade inquebrável daquele que é validado pela aliança incondicional de sangue, não pelo suor do desempenho humano. Eu me levanto como herdeiro legítimo do Pai Celestial, aceitando a graça fluida que me sustentou nos dias de escuridão profunda e recebendo o direito irrenunciável de descansar seguro na mesa do banquete sagrado, sabendo que as batalhas mais intensas são lutadas e vencidas pelo próprio Criador, enquanto eu repouso sob suas asas. Eu ativo a reserva estratégica. Eu recebo a verdade imutável de que o meu isolamento não foi uma sentença de esquecimento, mas a proteção severa da mão invisível de Deus sobre a minha promessa e o meu chamado. Eu me levanto como uma arma oculta, a flecha polida que o céu puxa agora mesmo no arco divino para um lançamento de precisão devastadora, entendendo com clareza cortante que o meu tempo de espera foi o laboratório da preparação majestosa. Eu ativo o remanescente fiel. Eu recebo a estrutura de aço espiritual no meu interior e a honra silenciosa do céu por ter permanecido firme, curando feridas de outros, quando eu mesmo precisava ser resgatado com urgência. Eu me levanto como soldado indestrutível, calibrado pela dor e forjado na adversidade, para liderar a próxima geração rumo ao romper das correntes, assumindo a força monumental de quem suportou a fornalha escaldante sem nunca abaixar a cabeça diante do medo terrível. Eu cubro o meu tempo e a minha mente ansiosa com o sangue de Jesus, blindando os meus pensamentos de forma impenetrável contra o sussurro covarde da urgência falsa. Esse pânico fabricado que tentou me forçar para a máquina da pressa é fulminado pelo repouso de Cristo. Declaro que a minha agenda pertence ao soberano comando do Espírito Santo, e nenhum demônio do desgaste conseguirá roubar, através da culpa, o milagre gestado na profunda calmaria abundante de Deus. Eu cubro o meu passado e a minha consciência com o sangue de Jesus, estabelecendo um escudo divino de misericórdia sobre qualquer lembrança dolorosa. Eu aniquilo e calo eternamente o tribunal das trevas, que tentou projetar um documentário ilusório dos meus fracassos para envenenar a minha confiança na bondade celestial. Eu declaro perante todas as potestades que a minha alma foi justificada perfeitamente no Calvário, e o meu histórico humano imperfeito já não dita os limites da minha provisão. Eu cubro as minhas finanças, o fruto do meu suor diário e o meu celeiro com o sangue resplandecente de Jesus. Eu corto pela raiz a miragem aterrorizante da escassez absoluta e o medo gélido da falta que o inimigo plantou como condenação final. Estabeleço uma fortaleza inexpugnável ao redor da minha herança, decretando antecipadamente com firmeza e louvor que as chaves celestiais da provisão extravagante e dos favores irrefutáveis já estão sendo destrancadas e liberadas neste exato segundo. Nós quebramos a mentira da urgência falsa, que suga a paz mental e dita um ritmo destrutivo sobre a alma todos os dias. Nós quebramos o tribunal do passado e as sentenças acusatórias de culpa que sabotam a certeza da absolvição e da graça recebida na cruz. Nós quebramos a miragem da escassez absoluta e o medo paralisante da miséria, que bloqueia a nossa visão espiritual das portas largas e abertas do amanhã. Eu preciso que você mantenha os seus olhos rigorosamente fechados agora e o seu coração em absoluto silêncio. A atmosfera deste ambiente acaba de se tornar densa, pesada e profundamente sagrada, porque eu estou saindo de cena neste exato instante. Tudo o que eu tinha para te entregar como um mero mensageiro já foi dito, e a sua armadura já foi forjada e vestida no reino do Espírito. Não existe mais nenhum intermediário humano entre você e o trono da graça a partir deste segundo.
O próprio Criador do Universo, aquele que acompanhou cada um dos seus suspiros exaustos e que recolheu no cálice eterno cada lágrima solitária que você derramou no seu travesseiro, inclina o rosto em sua direção agora. Escute com a profundidade da sua alma, pois o Pai toma a palavra e fala diretamente com você. Eu te vi na madrugada da última terça-feira, olhando fixamente para o teto escuro do seu quarto, com o peito apertado e a mente girando sem parar enquanto você tentava desesperadamente encontrar uma saída para a sua casa. Eu observei quando você pegou o celular, abriu as mensagens esperando por uma notícia que não veio e deixou o aparelho de lado com um suspiro longo, engolindo o choro a seco para não acordar quem estava dormindo ao seu lado. Eu conheço a profundidade exata da sua dor. Eu sinto o peso insuportável dessa sensação de injustiça que queima no seu peito. Essa frustração amarga de ter feito tudo exatamente como deveria ser feito, de ter sido leal e correto, apenas para ver as portas baterem violentamente na sua cara. Eu sei o quanto doeu ser mal interpretado por pessoas que você amava, e eu vi a sua exaustão emocional atingir o limite máximo quando você pensou que o seu lamento não passava do teto. Eu estou restituindo o que as traças e a ferrugem tentaram devorar durante todos esses meses de humilhação e espera. O que te foi tirado injustamente, as oportunidades que roubaram de você pelas suas costas e os recursos que foram retidos por mãos invejosas, eu estou devolvendo agora com o peso inquestionável da minha balança. Eu estou emitindo as ordens de pagamento celestial a seu favor, cobrando com juros divinos aqueles que se levantaram para tentar destruir a sua paz. O que vem sobre a sua vida nos próximos dias vai assustar até mesmo as pessoas que duvidaram de você. Você vai ver portas que estavam trancadas com cadeados pesados se abrirem sozinhas quando você apenas se aproximar delas. Eu estou movendo documentos decisivos, alterando resoluções em mesas de reuniões nas quais você nem está presente e liberando favores que farão o seu coração disparar de alegria genuína antes mesmo do fim desta semana. Tu és meu. Você é a minha propriedade exclusiva, o meu tesouro particular, e absolutamente nada neste mundo tem o poder de arrancar a sua vida da palma da minha mão. Eu não te criei para ser um escravo da pressa, mas um herdeiro legítimo da minha coroa. Descansa agora os seus ombros machucados no meu peito, porque a guerra que tem te esmagado até aqui passou a ser exclusivamente minha. Você está comprometido, comissionado, enviado. Você está realmente comprometido. Você está realmente comissionado. Você está realmente enviado. Você está comprometido, comissionado, enviado, declarado, selado, feito. Não diga amém ainda. Permaneça nisso. Agora, você pode dizer amém. O Espírito Santo acabou de colocar o rosto de uma pessoa muito específica na sua mente neste exato instante. Envie para aquela pessoa que você sabe exatamente quem é. Ela tem acordado com o corpo pesado e a mente enevoada de pura exaustão. Ela tem carregado uma frustração silenciosa na sua casa, chorando escondida e acreditando que as suas melhores oportunidades já passaram. Envie. Não deixe para fazer isso depois, porque a vida dela depende do decreto de provisão e do escudo de graça que nós ativamos aqui. Ela está a um passo de entregar os pontos e precisa ouvir com urgência que a guerra já foi assumida pelo céu. Seja a resposta de socorro invisível na vida desse amigo. Envie agora mesmo. Você não é mais a mesma pessoa que pressionou o play no início desta transmissão. Algo monumental e irreversível mudou no mundo invisível ao seu redor. A velha atmosfera de estagnação, de letargia e de culpa foi completamente pulverizada. A sua respiração já está mais leve e os seus ombros já não carregam aquela estrutura de pesadas pedras invisíveis. A força inabalável de Deus preencheu o seu interior. O céu oficializou o seu novo ciclo, e a provisão invisível já está rastreando o seu endereço para se manifestar fisicamente nas suas mãos. Você entrou no descanso absoluto e, a partir deste segundo, a graça fluida do seu Pai governará o caos, lutando incansavelmente por você,
enquanto você repousa em total segurança na promessa. Apenas observe atentamente os sinais, as mensagens inesperadas e os favores incomuns que cruzarão o seu caminho nas próximas 72 horas. Preste muita atenção, porque a guerra por territórios maiores exige estratégias afiadas. E no nosso próximo encontro, eu vou revelar o decreto profético exato que destranca a porta da restituição financeira definitiva na sua linhagem. Mantenha a sua armadura brilhando, fique atento aos sinais e não ouse perder a nossa próxima instrução.